Madre Kelly, Madre Jane, iniciaram o Instituto. Como que foi a história ali de fundação? Parece que tudo é as coisas da providência. A gente não imagina como é que Deus constrói as coisas. Sim. Né? A Madre Jane e a Madre Kelly não se conheciam. E a Madre Jane passando por esse processo de conversão tremendo, não é? Uma experiência com Deus Quando fortíssima. a irmã Kelly começou a cantar, nas primeiras fitas, pode-se dizer, porque eu cheguei a escutar fita, cassete. Era, os cassetes. Já existia o Instituto, não? Não, não. não. Vamos lá, explica aí. Ela era carmelita. Sim. E lá no sim. Carmelo ela começou a pegar as músicas, as poesias dos santos carmelitas, sim, e para decorar ela fazia música. Tá. Para decorar aquelas poesias e tudo, aí pronto, transformava em música e conseguia decorar. E aí ela começou, e aquilo começou a crescer, porque um pessoal da comunidade Shalom fez umas gravações, e essas gravações foram se espalhando e tudo, e ela começou a ficar bastante conhecida. Só que ela precisou sair por um tempo de licença do Carmelo para poder ajudar a mãe dela, que estava precisando de uma ajuda. Foi uma licença, e nesse processo dela sair, ela, contando, é muito engraçada, a Madre Kelly, ela falou assim: eu não sabia fazer muita coisa. O que eu sabia fazer era cantar. Então eu fui cantar para ajudar a minha mãe. E ela começou a cantar, e essas músicas foram ganhando, e depois ela, com o diretor espiritual na época, discerniram que Deus tinha um plano diferente. E ela, aberta aos planos de Deus, começou a pesquisar o que queria. Isso é em Fortaleza? Isso em Fortaleza. As duas viviam aqui. A Madre Jane é baiana, mas veio para cá bem criancinha, junto com a família, e aí cresceu aqui em Fortaleza. E a Madre Kelly aqui também, vivia no Carmelo de Fortaleza, e depois começou esse processo. E uma das músicas da Madre Kelly chama Prisioneiro do Amor, nem é dela. Nem é dela, é do Nicodemos. Do Nicodemos, mas ficou muito conhecida pela voz dela, não é? E aí, uma vez, a Madre Jane recebeu um convite para poder participar de uma apresentação musical da Madre Kelly. E aí, quando a Madre Kelly começou a cantar Prisioneiro do Amor, ah, como é bom sentir a doce paz, a Madre Jane, no final, começou a pensar: mas que pessoa é essa que canta a minha vida? O meu encontro com Deus? Como pode isso? E ela ficou tão impressionada com aquilo, rezando em oração, que depois nem conseguiu falar com ela. Então, ela a viu cantando, mas as duas não conversaram. E depois, por providência divina, a Madre Kelly ganhou de presente de uma amiga uma peregrinação aos santuários marianos europeus. E ela até nem queria ir, ela falou assim: eu vou perguntar para minha mãe e para o meu diretor espiritual, um presente assim, eu tenho certeza que eles não vão deixar eu ir. Perguntou para a mãe e para o diretor, eles disseram: pode ir. E ela: oi, tá bom, então vamos lá. E por providência também, a Madre Jane, ela queria muito ir nessa viagem para conhecer Medjugorje, conhecer Fátima, só que ela tinha vários problemas que precisava resolver na casa, que ela não tinha condições. Nessa época ela não tinha condições financeiras, e Deus também providenciou tudo para essa viagem. As duas acabaram chegando atrasadas, né? na hora do voo. Então é carisma o senhor ter chegado atrasado. Sim, não, brincadeira! Não. Foi só às vezes acontece, a irmã Maria Raquel é testemunha, mas eu estou me esforçando, irmã Maria Raquel. Brincadeira. É porque a gente tem que brincar mesmo. Vai lá, vamos lá. Não, mas aí as duas acabaram sentando uma do lado da outra no avião. Daqui para a Europa, quantas horas de viagem. E aí começaram a conversar. Uma tinha acabado de descobrir a fé católica. Não conhecia quase nada. Que era a Madre Jane. A Madre Jane. A Madre Kelly já vindo do Carmelo, com a experiência de fé toda profunda, e uma conversando com a outra, e viram um casamento de experiências tão diferentes, mas ao mesmo tempo unidas. Depois perguntavam para a Madre Jane: mas, Madre Jane, a senhora foi do lado da Madre Jane, não. Jane, você foi do lado da Kelly e conseguiu conversar com ela, porque ela quase não fala. Aí a Madre Jane: nós conversamos a viagem inteira. E as duas começaram a conversar na viagem, passaram um tempo todo rezando juntas, unidas, e daí elas estavam discernindo o que Deus queria com aquilo. Depois a Madre Kelly ficou lá na Itália para fazer uma experiência de uma outra comunidade, e a Madre Jane voltou, mas lá na Europa ela teve uma experiência profunda com a Santíssima Virgem Maria, que disse para ela, quando ela chegasse no Brasil, que ela deveria abrir o diário de Santa Faustina e ler um número específico. Eu agora não me lembro qual era o número, né? Não gravei na memória. E ela chegou no Brasil e foi obedecer o que Nossa Senhora tinha pedido para ela. Quando ela foi lá, abriu o diário de Santa Faustina e viu, estava lá: hoje eu vejo os muros de uma nova congregação, onde almas arderão em amor e sacrifício e clamarão
a misericórdia de Deus preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Aí ela, que será isso, né? E aí pronto, depois da volta da Madre Kelly, as duas fizeram uma caminhada juntas e no dia 30 de novembro de 97 começou o Instituto. Que história maravilhosa, né? Um dia nós vamos conversar com elas, né? Se Deus quiser, não é? Um dia, não é? Não é, irmã? Com certeza, com a graça de Deus, vamos saber todos os detalhes. Só essa conversa daqui para a Europa dá um podcast muito bom, né? Uns 2 ou 3, né? Sim.